Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Missionários da Luz. Produção e apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a mão direita sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Assim diz André Luiz. Nossa irmã Verônica, explicou o Alexandre, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Mas antes de falar dessa estranheza no círculo, vamos ver o desdobramento. Por quê? Para haver a materialização, é uma das mediunidades em que o médium necessita estar num estado de sono ou num daqueles estados sonambúlicos, né? Em que a atividade do corpo físico estará no mínimo necessário para a manutenção da vida orgânica e ele poderá assim extravasar o fluido espiritual. Mas aí ela está sendo preparada para o desdobramento e acontece algo diferente, né? Um choque muito grande de vibrações no recinto. Aí 2 servidores se aproximaram de Alencar. Quem é Alencar? É o espírito controlador da médium, Verônica. E ele fala assim, o senhor P pontinho, né? Aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo da organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, sim, ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários de serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Alexandre, então, fala, sim, André, parecer não é tudo.
a respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. No outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etíricos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então já falamos em programas anteriores, mas há algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? E não é o cuidado por causa do outro, não, é por causa de nós mesmos. É a gente descobrir o objeto de compulsão nosso. Na nossa casa, quando tivemos o segundo encontro espírita sobre dependências, nossa casa era do Leon Denis. No começo tinha, assim, o primeiro encontro foi o espiritismo e a dependência química. Mas aí, estudando pelo segundo, o grupo aprofundou e viu que a questão não é só química, que todos nós temos dependências. Aí, enquanto passou a ser a dependência, eles listaram mais de 30 situações em que a gente procura uma compensação para consolar, eles usam até a expressão, a criança ferida que existe em nós, né? Aqui é para consolar uma dor, quer dizer, a compulsão é um anestésico. E aí o livro mesmo, que é Dependências, tem lá uns exercícios para fazer, para a gente descobrir. Alguns programas atrás falei do açúcar, né? Que livro é esse, Deus? Dependências, da Elisa Goulart, a editora do Céu, de Dependências. É muito bom. E aí a gente vai vendo, né, o que eu faço, porque tem gente que é assim, quando ele fala que é da depressão, né, tem gente que quando tá triste, aí eu tô triste e resolvo minha vida no shopping. Shopping não resolve a vida, não. Mas o que a pessoa tem? A compulsão de comprar, né? Compra, até o que ela não precisa, porque aquele movimento dá uma compensação a ela. Mas também depois dá uma tristeza. Quando ela... Primeiro que eu faço assim, mesmo que compre do cartão de crédito, a fatura chega, né? A gente vai ter que pagar de qualquer jeito, as pessoas, né, têm a ilusão de que se comprar no cartão é como se fosse outra coisa. Pois é, mas não, paga no cartão. A fatura vai chegar, né? E também da gente ver coisas inúteis. Porque às vezes você compra coisa pra comprar, né? Aí compra coisa que você esqueceu que tinha. Aí compra um sapato lá azul de bolinha, né? Aí, não, vou comprar esse que é uma novidade. Você chega em casa, já tinha aquele sapato azul de bolinha novinho, que é uma coisa dificílima de combinar, e que ficou ali guardado. Você, puxa vida, né? Então a compulsão, ela faz mal pra gente, não é só pro outro, não. E aí, como médium, eu tenho que ver, não é? Ah, mas aí, se eu tenho alcoolismo, observa só, né? Ah, mas eu não consigo parar. Gente, isso não é crime. Mas eu posso me tratar. A gente tem os AAs, né? A gente tem os NAs. A gente tem, no outro dia eu descobri, na Tijuca, na Rua Araújo Pena, existe os EA. EA quer dizer os emocionais anônimos. É um grupo anônimo que trata as questões das depressões, das inseguranças, da ansiedade, tudo isso, né? Se vocês procurarem lá no Google ou em qualquer site de busca, emocionais anônimos, tem até alguns artigos trazendo, né? Tem esses pontos de tratamento e, graças a Deus, algumas casas espíritas sérias e tudo, abrem salas e abrem espaço para esse tipo de tratamento. Quase sempre o que tem mais é do AA, né? Dos alcoólicos anônimos. Algumas casas espíritas oferecem. E a gente não deve ter vergonha de se cuidar, porque às vezes tem essa, mas eu espírita, tem uma compulsão. Gente, nós somos espíritas imperfeitos. A gente está aprendendo a ser melhor, não é? Outro dia, eu já tinha escutado algumas pessoas falarem isso, e depois eu escutei o Divaldo comentar também que ele escuta muito algumas pessoas falarem: eu nem me considero espírita, porque eu sou tão imperfeito, não, eu nem posso falar que é espírita. E aí ele foi falando, e ele
meio que se encheu e falou assim, então seja um espírita imperfeito, mas se esforce para ser um espírita. Porque senão a gente se acomoda. Ah, não, eu nem posso dizer que eu sou espírita, porque eu sou tão ainda imperfeito, né? Então essa é a questão. Então vamos nos esforçar. E com relação às compulsões que a Deusa está falando, eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, ela tem compulsão por ser pessimista. Qualquer coisa que se fale para ela, a primeira palavra é não. Não pode, não vai dar certo. Ela consegue enxergar uma coisa assim, um negativismo em todas as possibilidades. E eu falo, olha, você é viciada no pessimismo. Com certeza. E a gente tem que se policiar. O derrotista, isso, porque às vezes isso é uma compulsão também, né? E vai adoecendo, né? Porque aquela pessoa que toma um remédio, não, vou tomar só pra agradar você, mas não vai fazer efeito, compulsão, né? Por falar palavrão. Isso, toda hora a pessoa fala palavrão. Fazer fofoca. A gente já vai pensar assim, mas aí parece que não, mas é uma compulsão da maledicência. A pessoa, tudo ela vai pra maledicência, né? Então tem a compra, tem o gasto, tem o sexo, né? Que é um outro ponto também sério, né? Tem o fumo, tem o álcool. Então tem muitas situações. E a gente muitas vezes passa uma encarnação desculpando aquela nossa dificuldade, quando na verdade ela aparece para ser trabalhada. E não vai ser espírito num passe de mágica que vai tirar, não. Eu vou entendendo, né? Eu vou compreendendo. Eu vou trabalhar na minha vontade de querer me liberar daquilo. Essa sociedade, essa maravilhosa, quando fala assim, só por hoje, né? Então, só por hoje, né? E a gente vai devagarzinho, vai ter recaída, porque aí na sociedade ensina que tem recaída, que tem aquele dia que você cai e faz. Mas o que eles trabalham? Se você recai, você começa de novo, só por hoje, porque é natural recair, então você se sente fortalecido até por outros companheiros que possuem a mesma dificuldade que você possui também. Isso é algo... olha, gente, tem uma compulsão por trabalho. Eu fiquei impressionada, que são aqueles, né? Eu não sei se eu vou falar certo, mas é o workaholic, né? Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. São aquelas pessoas que não conseguem ficar sem trabalhar. Mas o trabalho não evolui? O trabalho é uma lei de Deus. Mas tá lá, limite do trabalho, repouso, né? Se eu trabalho, essas pessoas, elas trabalham a ponto de adoecerem, terem até que ser internadas, porque elas chegam a uma exaustão física extrema. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então a gente vai descobrir, vai ver a nossa dificuldade e vai procurar trabalhar esse nosso objeto de compulsão, que é o caso do companheiro. Com certeza esse companheiro chega, ele não se preparou para o trabalho, ou porque não sabia, ou então porque ele é um compulsivo no álcool e não sabe, tanto que ele não chega embriagado. Observa só, para materialização, ele não chega embriagado, mas acontece que ele tem uma emanação desse álcool, né? Então, André Luiz recorda a função do álcool no organismo humano. Mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. E aí, gente, mentor espiritual é impossível, né? Isso é impossível no bom sentido, né? Isso é uma beleza. Porque André só pensa, que ele como médico estudou, que o organismo necessita de uma porção de álcool. E como é que fica isso? Aí Alexandre fala assim, você compreende, André, que as doses mínimas de álcool doses mínimas, viu, meus irmãos? As doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos da formação plástica, que serão agora conferidos ao nosso esforço. E, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco, se sentia agora vagamente o cheiro característico da fermentação alcoólica. Então, por quê, gente? Vimos na etapa
o ambiente foi ionizado, quer dizer, foi sutilizado, teve a ozonização do oxigênio, para quê? Para não haver contágio. Os espíritos trouxeram elementos do reino vegetal e do reino mineral, elementos esses assim dinamizados, potencializados, que apareciam de forma luminosa, equipe de espíritos. Começaram a acelerar o processo digestivo da médium, né? Para que ela tivesse o estômago perfeitamente livre. Depois começaram a trabalhar no sistema nervoso central, sistema nervoso dela, né? Cada um trabalhando nos feixes de nervo, Alexandre trabalhando no cérebro, para ela estar em condição para o trabalho. E aí, depois, entra esse companheiro. Então tá um ambiente assim, limpo demais, né? E aquele álcool, mesmo ele não estando embriagado, interferiria no ambiente. E aí, André repara que pouco que o senhor P, né? É um P que a gente sabe que vai ser Paulo, Petrônio, Pacheco, o nome que for. O senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas. A maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguir os serviços normalmente. Então vamos pensar, antes disso, a questão das vezes a gente ser isolado no trabalho, né? Ah, mas eu vou daquele jeito mesmo. Muitas vezes, o Dr. Herman, um dos diretores espirituais da nossa casa, ele disse que a gente às vezes cria trabalho dentro do trabalho. O que é isso? Eu quero fazer o trabalho do meu jeito, então eu vou mesmo do jeito que eu quiser, tudo isso, né? Às vezes por rebeldia, porque às vezes a gente é até inconsciente e às vezes é até uma queda que a gente tem que é normal, né? No período espírito imperfeito. Mas às vezes, por rebeldia, eu vou fazer e vou mesmo. E aí a gente é isolado pelos espíritos. Tem um caso interessante que nós estávamos no grupo fazendo um trabalho e uma pessoa começou a fazer o trabalho de forma diferente, no passe, né? Porque no passe da casa tem uma harmonia e tem uma sequência. Cada um não pode dar um passe diferente porque vai criar uma desarmonia. E essa pessoa começou a dar um passe diferente e falou que o mentor dela estava orientando ela para aquele tipo de passe. E aí eu chamei e falei, olha, com certeza absoluta não é o seu mentor. Porque o seu mentor, ele segue as regras da casa. O mentor é disciplinado. E se seu mentor tem uma ideia muito boa, ele vai ao mentor da casa e comunica. E se essa ideia for aprovada, o mentor da casa vem e divulga para todos os trabalhadores. Então tenha certeza absoluta que você está sendo vítima de uma fascinação. Essa voz que você está escutando não é do seu obsessor, porque seu mentor jamais tumultuaria o trabalho. E às vezes a gente está no trabalho e a gente tem uma ideia muito boa, então vamos falar. Ah, mas eu já falei e o dirigente não quer aprovar minha ideia. Ok. Então, no dia que você for dirigente, você faz essa sua ideia. Porque às vezes essa ideia pode ser boa neste momento, mas não ser eficiente para um todo, né? E tem trabalhos que eles não podem ser alterados. Ele já existe uma rotina no trabalho, os espíritos já estão ali trabalhando naquela rotina. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dar uma sugestão, para a gente não ficar melindrado quando a resposta é não. Não, exatamente. E esse negócio de falar, o meu mentor é que está dizendo para eu fazer assim, de uma forma que contraria as regras da casa, tenha certeza que não é o seu mentor. Com certeza. Porque esses espíritos são éticos, né? E aí os serviços prosseguiam normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. É interessante semi-confiante, né? Essa nossa questão no fenômeno da dúvida, da ansiedade, da inquietação, que também é algo que a gente, ao longo do tempo, a gente vai começar a trabalhar essa fé. Essa fé que está lá no Evangelho, capítulo 19, a fé divina e a fé humana, né? Já que eu tenho fé para realizar as questões materiais, eu tenho que começar a trabalhar essa fé para as questões morais.
E o conhecimento vai ajudar, porque a fé é raciocinada. Quanto mais eu conheço o mecanismo, quanto mais eu conheço os espíritos pela qualidade, maior será a minha fé, não é? Exatamente. E aí ele coloca aqui, né? Via-se, no entanto, que como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. É aquilo que logo no começo do capítulo a Berenice nos falou, né? Eu quero que materialize meu primo. Mas eu quero não sei o quê. Por que vai vir do fulano, de ciclano? Essas coisas, esses detalhes que são coisas mínimas, gente. Diante do trabalho, mas a gente se apega a picuinhas, né? E aí eu saio de quê? Da comunhão do pensamento. Eu perco a ideia do feixe, do coletivo, né? Para ficar no particularismo. A claridade fraca e suave da luz vermelha que substituíra a forte lâmpada comum. Notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. É interessante isso, porque algumas vezes as pessoas chegam no centro e na hora que vai dar o passe, se apagam as luzes brancas e se acende, em alguns lugares se acende a luz vermelha e eu já vi em alguns lugares acender a luz azul. E às vezes as pessoas ficam assustadas. Por que essa luz aqui? Ora, se não tem dogma, se não tem ritual, por que nessa hora está acendendo isso? É a mesma coisa, então, de eu acender uma vela. Eu já vi pessoas fazerem essa comparação. Já vi também algumas pessoas, diretores, falam assim, não, a luz não tem a ver nada com o trabalho, não. Isso é só para auxiliar a concentração. E a gente vê que não é isso, né? Exatamente. Tem um objetivo. Tem um livro do William Crookes, onde ele fala sobre as materializações, que o William Crookes, ele foi um cientista, um pesquisador, com várias publicações científicas publicadas em revistas de ciência, um camarada extremamente religioso, e ele os trabalhos dele foi realmente em materialização. Então, ele começou a perceber que quando ele... na época não tinha eletricidade, era com lampião. Mas quando ele botava aquela folha de papel... Para quem quiser saber, o nome do livro é Kate King. Isso. Kate King, de William Crookes, tá? Exatamente. E aí ele percebeu que quando ele botava aquela folha de... Sabe aquela folha meio plástica,zinha vermelha, né? Que quando ele colocava na frente e o lampião ficava com aquela cor avermelhada, a materialização se dava com mais eficiência. Então, isso é uma questão física, é uma questão científica, é uma questão física. Então, não é aquela luz vermelha que se coloca na hora do passe, ela não serve para concentrar as pessoas, não. Ela tem um objetivo de auxiliar na manipulação fluídica. Porque essa luz comum, né, ela tem um elemento, ela queima um elemento do ectoplasma que é o fósforo, né? Aí alguém fala assim, mas o passe não tem nada a ver com isso. Aí a gente fica no aspecto material do trabalho, né? Materialmente, eu vejo alguém com as mãos estendidas. Mas espiritualmente está saindo ali fluido, gente. Se a gente começar a ter atenção ao que acontece numa reunião pública, a gente vê que tem pessoas que são curadas, gente. Tem gente que sai muito melhor, que na hora que vai beber água, identifica até certos sabores. Então é um trabalho de efeitos físicos, queiramos ou não. E como é um trabalho de efeitos físicos, tem um efeito físico, a questão física que tem que ser vista. Então, a questão da lâmpada tem uma explicação dentro da física para essa questão, né? Exatamente. E aí ele continua. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização.
Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Muito bom, né? É interessante quando ele fala aqui, né? A reunião era profundamente dominada pelo eu. Às vezes, nós estamos numa reunião mediúnica. Quem trabalha, quem está nos ouvindo e que trabalha em reunião mediúnica não é local para a gente pedir nada para a gente. É local que a gente vai estar lá a serviço. Tem um caso do altivo que tinha uma trabalhadora que estava na reunião mediúnica, mas com um pensamento totalmente voltado para ela e que o espírito chama a atenção. Olha, você está aqui para servir e não para ser servida, porque às vezes a gente aproveita aquele momento que os espíritos estão ali e começa a levar uma lista de pedidos para nos atender. Reunião mediúnica, quem é apoio psicofônico, doutrinador, seja lá o que for, é para ir para servir, não é para pedir nada para si, né? Muita paz a todos e amanhã nós daremos continuidade a esse trabalho. Muita paz, irmão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.